Salve pessoal, professor Érico Pagotto aqui na disciplina de processos logísticos. Essa é a segunda parte da nossa primeira aula da unidade 2 do nosso livro-texto. Na primeira parte dessa aula eu falei para vocês sobre os 5 principais tipos de modais: rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Para quem é de logística, vocês vão ter uma disciplina específica para tratar profundamente de cada um desses modais. Para quem é de ADM, eu vou dar uma visão de helicóptero para vocês agora, das principais características, vantagens e desvantagens de cada um desses modais. Começando então pelo rodoviário. Bom, a principal vantagem do modal rodoviário é a acessibilidade, porque ele consegue chegar em praticamente em qualquer região do Brasil. Além disso, o fato de a gente ter diferentes tipos de caminhões, maiores, menores, frigorificados ou não, abertos, fechados, isso permite uma maior flexibilidade para organizar a rota. É um transporte relativamente fácil e descomplicado de contratar, organizar. Ele é um transporte razoavelmente confiável, né? Com boa capacidade de carga, e é por meio dele que a gente integra praticamente todas as regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Com relação às desvantagens, a gente costuma dizer que as rodovias do Brasil estão em más condições, principalmente em determinadas regiões de mais difícil acesso. Além disso, tem o alto custo do frete, por causa da baixa capacidade de carga de cada um dos caminhões, né? Então, para grandes volumes, a gente precisa de uma frota maior para transporte. Além disso, o preço dos pedágios encarece e muito a nossa frota. Lembrando que as melhores estradas do Brasil são privatizadas e, por causa disso, os pedágios são caros. Além disso, o modal rodoviário tem maior chance de extravio de carga por roubos ou por acidentes. Um grande problema também do modal rodoviário é que ele é muito poluente, tem um forte impacto ambiental, principalmente porque a maioria dos caminhões roda com óleo diesel, né? Que é emissor de gases do efeito estufa. Além disso, eles têm baixa capacidade por unidade, como eu comentei com vocês, né? Depois, falando um pouquinho sobre o modal ferroviário, ele é muito pouco utilizado no Brasil, foi uma opção política feita há mais de 50 anos atrás, né, do Brasil optar pelo modal rodoviário, não apenas porque naquela época era a visão que se tinha, mas também porque a fabricação de veículos automotivos era mais capaz de gerar trabalho, né? A instalação de indústrias automotivas no Brasil gerou um grande número de postos de trabalho. Bom, falando especificamente do ferroviário, dentre as vantagens, a gente tem, primeiro, o baixo custo, porque uma única locomotiva consegue puxar muitos vagões e usa combustíveis mais baratos. Além disso, o risco de acidentes é muito baixo, então é considerado um modal seguro. A desvantagem é que é um modal que trafega em baixa velocidade, as linhas são poucas e são fixas, então não atende toda a capilaridade que a gente necessita, e por causa disso ela precisa de outros modais para complementar a sua entrega. Então, normalmente o transbordo é feito em terminais ferroviários e a partir daí segue a última milha não necessariamente a última milha, né? Segue mais um trecho por caminhão e às vezes a última milha ainda vai por van ou por caminhões menores. Bom, depois o transporte aeroviário, que vem sofrendo grande crescimento mundial, né? Apesar de ser mais caro, mas a sua principal vantagem é a velocidade e a regularidade, com a sua capacidade de interligação continental. É o modal mais vantajoso para grandes distâncias, mas por ser relativamente caro, ele só é utilizado para cargas de alto valor agregado, como, por exemplo, eletrônicos, joias, produtos de luxo, enfim, para produtos com maior valor agregado. Com relação às desvantagens,
além de ser caro, ele não atende curtas distâncias, ele tem uma capacidade de carga menor do que o aquaviário e do que o ferroviário, e ele pode ficar sujeito aí às intempéries meteorológicas ou aos congestionamentos dos aeroportos internacionais. Sobre o aquaviário, que é pouco conhecido no Brasil, apesar da gente ter uma das redes hidrográficas mais extensas do mundo, a gente tem basicamente 4 tipos. O chamado fluvial ou hidroviário, que é o que corta os rios. O lacustre, que é o que se dá através dos lagos. Aqui no Brasil não é muito utilizado, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, que tem a região dos Grandes Lagos, ele é bastante utilizado, inclusive com muitas vantagens em relação ao rodoviário. E aí o marítimo distribuído em 2 tipos, 2 subtipos. Um que é o longa distância, que cruza os oceanos, e o outro chamado de cabotagem, que é aquele que vai percorrendo a costa de um único país, parando de porto em porto. E por fim, o modal dutoviário, que é bem pouco conhecido da gente, mas ele é bastante utilizado. Então a gente tem, por exemplo, dutos que transportam óleos, todos os produtos da Petrobras eles trafegam por oleodutos. A gente tem para algumas regiões minerodutos, para transportar, por exemplo, minério de ferro, além dos gasodutos. E aí a gente pode citar, por exemplo, o gasoduto Brasil-Bolívia, com mais de 3.000 quilômetros de extensão, sendo um dos mais extensos do mundo. E aí, para finalizar essa aula, eu queria falar das principais práticas de transporte. Primeiro, que é a tendência ao outsourcing, ou terceirização, são sinônimos, tá? Outsourcing. O que é o outsourcing? É a terceirização. Uma empresa pode optar por ter frota própria ou frota terceirizada. A decisão vai depender de acordo com o posicionamento da empresa no mercado. Ou ainda investir em um modelo híbrido, ou seja, parte da frota própria e parte da frota terceirizada. Nesse caso, tem-se a vantagem de que, para demandas normais, ela pode contar com a frota própria, e para demandas episódicas, por exemplo, quando tem uma safra maior do que o esperado, ela pode utilizar de caminhões parte dessa frota terceirizada. E outra prática bastante utilizada em transportes é a roteirização, como eu comentei com vocês. Pode ser do tipo convencional ou chamada Milk Run, ou então roteirização colaborativa. O que é a roteirização convencional? A roteirização convencional é quando cada fornecedor embarca a sua carga. Então, dá uma olhada nessa figura aqui do lado, onde a gente tem diversos fornecedores em azul claro, cada um com o seu caminhão fazendo a entrega na fábrica. O Milk Run é uma forma destas empresas fornecedoras partilharem o mesmo recurso por meio da programação de cargas e fazer uma cobertura distribuída ao longo do tempo para poupar recursos no investimento dos custos de transporte, que, como eu falei para vocês, é um dos mais caros. Muito bem, eu vou pedir para vocês darem uma olhada, então, no capítulo 2, no capítulo 1 da unidade 2, do nosso livro de processos logísticos, e fico à disposição de vocês para dúvida. Um abraço, bons estudos.